Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro Picolicast de 2026. E hoje com um convidado super mega especial. Tô até nervoso aqui, minha gente. É o Rafa, meu filho, 12 anos, indo pro sétimo ano do Colégio DV. E mesmo com a pouca idade, é um estudioso em história, adora política, adora economia. Então a gente vem nesse episódio bater um papo sobre tudo isso, linkando com a história da contabilidade, né, Rafa? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de contabilidade, né? Mas eu tenho a impressão que contabilidade não é só sobre números, né? A contabilidade ela sempre caminhou junto com uma forma como a sociedade se organiza e evolui a própria economia. Quando a economia muda, a contabilidade muda também. Agora vamos falar de história, né? Quando a gente fala, Rafa, pensando na história da contabilidade, quem foram os primeiros contadores da história? A contabilidade surgiu há mais de 10 mil anos e os primeiros contadores foram os escribas. Os escribas anotavam tudo em tabuletas de argila lá na Mesopotâmia, onde começou tudo, e eles evoluíram em várias civilizações, na Mesopotâmia, no Egito, e era uma profissão de elite, então não era qualquer um que podia ser escriba. A contabilidade ajudou a criar a própria escrita em si. Aham. Que legal. E no Egito? Na Mesopotâmia, primeiramente, eles anotavam em tabuletas de argila, utilizando a escrita cuneiforme, ou seja, a contabilidade ajudou com a existência da escrita. E no Egito, o negócio começou a ficar mais profissional ainda. Existiam auditores para fiscalizar se não havia desvio de grãos dos faraós. E os escribas anotavam tudo em papiros. Então o negócio começou a ficar mais evoluído A ainda. gente está falando em coisa de 10 mil anos atrás, que já tinha inclusive auditores, né? Que é o que hoje a gente chama de auditor. Exatamente. O que a gente tem hoje de auditoria já surgiu lá 10 mil anos atrás. Tá. E, Rafa, quando a gente fala pensando um pouquinho na cronologia do tempo, né? Vamos para a Idade Média. O que acontece com a contabilidade na Idade Média? Na Idade Média, com a igreja dominando a Europa, os monges passaram a controlar tributos, dízimos, doações, e eles criaram sistemas mais avançados para organizar as coisas, preparando um terreno para a revolução que é iminente. Que legal. Tudo uma coisa conecta com a outra, né? Olha que interessante. E quando a gente fala, né, ainda nessa cronologia, a gente chega no pai da contabilidade, é isso? Quem que é o pai da contabilidade? Conta pra gente. Então, o pai da contabilidade é Luca Pacioli. Ele é considerado o pai da contabilidade porque em 1494 ele escreveu o livro Suma de Aritmética, que é um livro que explica o método das partidas dobradas, que é um método que organizou mais e trouxe mais lógica para a contabilidade e é um método que utilizam até hoje, que explica que para cada crédito tem um débito e vice-versa. Explica isso de forma simples. Dá um exemplo. O método das partidas dobradas diz que tudo tem dois lados. Então você compra algo, sai dinheiro de um lado e entra estoque do outro. Olha que interessante, gente. O curso que a gente dá aqui na Pico Educação de contabilidade para não contadores, o nosso treinamento ele tem como foco justamente a partida dobrada do Luca Pacioli lá de 1494. Né? Coisa que ele falou lá atrás e a gente usa até hoje. Então o que é a partida dobrada? Para cada débito tem um crédito. Falando numa linguagem mais gerencial, Rafa, a gente tem para cada origem uma aplicação. Tá? Então, pensando na contabilidade, na contabilidade gerencial, tá? Porque a gente tem a contabilidade inicial e a contabilidade fiscal. Né? Quando a gente fala da contabilidade gerencial, isso toma uma decisão. Será que eu compro um imóvel novo? Será que eu compro um carro novo? Será que eu troco o ar-condicionado da sala? Tá? Essa decisão que a gente toma, a gente tem que tomar baseado nos números contábeis. Tá? E quando eu faço uma aquisição, por exemplo, comprei um ar-condicionado, saiu o dinheiro do meu caixa e entrou um investimento que é a compra de um novo bem. Tá? O que a gente está falando aqui? Origem e aplicação, partidas dobradas. Então, lá em 1494, já se falava dessa questão das partidas dobradas e a gente usa até hoje com um viés bem gerencial, inclusive, para tomar decisão. Interessante, né? E quando a gente pensa aí ainda nessa evolução cronológica, a gente chega na
Vamos dar um pulinho aí no tempo e chegar na Revolução Industrial. Tá? Na Revolução Industrial, o que acontece? A Revolução Industrial mudou totalmente a contabilidade, porque com fábricas, cidades crescendo, a contabilidade também teve que acompanhar tudo para conseguir registrar e medir tudo. Então, a Revolução Industrial fez com que a contabilidade, consequentemente, evoluísse também. Legal. E aí, na contabilidade, a gente, na Revolução Industrial, nasce mais fortemente a questão da contabilidade gerencial. E a contabilidade de lucros. Exatamente, contabilidade que visa o lucro. Na verdade, hoje a empresa ela tem que ser administrada pensando na última linha do DRE, que é o que a gente fala muito para os nossos clientes, né? A gente orienta os clientes a ter a contabilidade gerencial ali conectado com a nossa aqui para realmente poder tomar decisão. E a Revolução Industrial, né, Rafa, lá atrás, ela realmente é um grande marco histórico, porque é aí que realmente surge a contabilidade gerencial, porque as empresas, as fábricas, elas precisavam contabilizar e administrar os custos, ter a gestão de custos ali muito bem assertiva para poder gerar lucro. Né? Então, desde aquela época, a partir dessa época, a contabilidade ela ganhou importância nessa questão gerencial, porque as empresas perceberam que sem a contabilidade ela não conseguia medir. Será que eu estou tendo lucro? Será que eu estou tendo prejuízo? O que eu tenho que fazer para melhorar? Né? Então, realmente, a Revolução Industrial acaba sendo um grande marco aí na contabilidade. É isso, né? E quando a gente fala da história da contabilidade, a gente faz uma ponte, né? Uma conexão entre essa história com a economia e com a política. A gente não está aqui para dar nenhuma opinião política, eu acho que não é esse o foco de hoje, né? Mas o ponto-chave desse episódio do podcast, né, é que nenhum sistema econômico funciona sem a contabilidade. A contabilidade anda junto com toda essa história. Tá? Ela que dá base, ela que dá confiança e organização para qualquer empresa, dentro de qualquer economia, dentro de qualquer sistema. Tá? Então, quando a gente faz essa conexão, a gente consegue, faz todo sentido a gente falar de liberalismo, capitalismo e socialismo. Né? Então, são pontos interessantes aí da história. Né? Inclusive, quem está nos assistindo aí, sai um pouquinho do Instagram, pessoal, vai estudar história, porque quando você estuda história, né, Rafa, você gosta muito de história, né? Quando você estuda história, você consegue, além de aprender e de evoluir, você consegue entender a lógica das coisas, né? Tô certo? E quando a gente fala de liberalismo, vamos falar primeiro do liberalismo. O que é o liberalismo econômico? Então, o liberalismo surgiu principalmente no século XVIII, com pensadores como Adam Smith, e ele surge da ideia da mão invisível, ou seja, pouca intervenção do Estado. Legal. E qual é a ligação com a contabilidade? A contabilidade é quase o idioma do liberalismo, porque sem a contabilidade não existe relação entre as empresas, não tem como você investir, não tem a economia individual de cada pessoa. É a contabilidade que permite o crédito, que permite o investimento, que permite o mercado funcionando, né? Então, quando você faz essa conexão com o liberalismo, você consegue enxergar a importância da contabilidade. Rafa, e quando a gente sai, né, do liberalismo e olha para o capitalismo industrial, tá? O que você me fala? O capitalismo industrial explode, na verdade, no século XIX, com a Revolução Industrial, onde fábricas, cidades grandes foram construídas e já deu uma base para que as pessoas, futuramente, uma boa parcela da população, por leis trabalhistas, subfronte, né, saiam da pobreza extrema. E a contabilidade tem tudo relacionado com isso, né? Porque sem a contabilidade, esse sistema não funciona, porque a contabilidade tem que aprender a medir e a registrar as coisas. Perfeito, você até antecipou que eu ia te perguntar, né? O que a contabilidade tem a ver com capitalismo? Então, sem a contabilidade fazendo essa medição, né? Nenhum sistema econômico funciona sem a contabilidade. Eu gosto muito da frase, Rafa, de que a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. Né? A mesma contabilidade que a gente tem aqui numa empresa brasileira, num barzinho de esquina, que é o que a gente fala aqui no nosso treinamento, inclusive,
É a mesma contabilidade que a gente tem na Europa, tem algumas diferenças ali de normas, mas as normas contábeis brasileiras são normas internacionais, são convergentes com as normas internacionais. Então, a mesma contabilidade que a gente aplica aqui, a gente aplica nos outros países também, e isso nos dá confiança, nos dá realmente essa segurança de estar olhando ali e saber que a contabilidade espelha aquilo que é real. E o capitalismo industrial ele só cresce porque a contabilidade aprende a medir tudo. Todos os sistemas. Todos os sistemas. Exatamente. Legal. E, Rafa, quando a gente fala de socialismo, né? Que você não queria que eu falasse, mas eu vou falar, o socialismo já entra num assunto mais polêmico, né? Mas quando a gente fala de socialismo e de comunismo, muda de figura? Como que você enxerga isso? Então, o socialismo surge das ideias de Karl Marx e Engels e surge da ideia de divisão de propriedade privada e divisão de riqueza. Na prática, é um sistema que não funcionou na União Soviética, na China maoísta, Cuba, e a contabilidade vira controle estatal. Então, a contabilidade não consegue fazer muito o papel, os números se perdem. O Estado controla O tudo. Estado controla tudo e os números não conseguem registrar, não conseguem controlar tudo com a contabilidade, não conseguem organizar. Tá, a contabilidade ela até vai espelhar ali os movimentos financeiros entre Vira empresas, controle estatal. mas é um controle estatal, não tem muita liberdade, vamos dizer assim, né? Legal, Rafa. E pensando aí nessa conexão entre liberalismo, capitalismo e o próprio socialismo, a gente percebe que a contabilidade em si é e sempre foi a linguagem universal dos negócios, né? Que é o que a gente comentou, né? Sempre lugar que existir governo, banco, empresa. Então, ela é base para todos os sistemas econômicos funcionarem. Exatamente. E Rafa, você com 12 anos, você consegue enxergar um gestor de empresa caminhar, tomar decisão sem a contabilidade? Não tem como, né? A contabilidade mede tudo, a contabilidade mede o desempenho, ela mensura ali os resultados, ela que vai ser a base para a gente tomar as decisões, né? E até fazendo uma propaganda agora, né? A gente vai lançar agora no começo do ano mais uma versão do nosso treinamento de contabilidade para não contadores, que é um treinamento focado para não contadores mesmo, aquele cara que é gestor de empresa, aquele cara que é dono de empresa, aquele cara que toma decisão dentro da empresa, mas não tem a formação contábil. Então, nesse treinamento a gente mostra como pode usar a contabilidade gerencial, né, para tomar as decisões. Rafa, conclusão então, né, desse episódio. A história da contabilidade, na verdade, é a história de como a humanidade organizou sua economia. Tá? Sem a contabilidade, é o que você falou, não existe empresa, não existe governo, não existe mercado que funciona. Né? Teria uma grande bagunça, né? É a contabilidade que organiza tudo isso. Né? Então fica a dica, você do governo que está nos assistindo, né? Bora isentar as empresas contábeis de pagar impostos, porque a gente tem um papel social muito grande, né, para que tudo isso funcione, né? Rafa, é um prazer, esse mini episódio que a gente teve aqui hoje. Para mim é uma honra ter você aqui, né? Não só porque você é meu filho, mas porque você é um estudioso, que você realmente continue aí com essa coragem, com essa vontade de aprender sempre mais. Tamo junto.